Você conhece a expressão estar no lugar certo na hora certa? Às vezes, Deus, o destino ou o acaso, como você preferir, nos manda para lugares em que seremos úteis de alguma maneira. No Canadá, por exemplo, um casal de pescadores estava navegando quando viu um animal preso em um iceberg. No início, eles acharam que era uma foca, mas a verdade estava muito longe disso. No vídeo de hoje, eu vou te contar esse e mais alguns casos emocionantes de animais resgatados. Aqui é o Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Já imaginou ficar amarrado por anos e ser maltratado por outras pessoas? Pois essa é basicamente a história de um urso chamado Tufi, que ficou preso durante 9 anos no Vietnã, enquanto seus donos retiravam sua bile. Caso você não saiba, a bile dos ursos é considerada uma espécie de remédio milagroso pela medicina tradicional chinesa. Só que existem pessoas que querem se aproveitar disso e constroem fazendas para prender os animais e retirar continuamente a bile. Eles a extraem diretamente da vesícula biliar, em um processo muito doloroso. Em alguns casos, os ursos ficam amarrados em uma espécie de colete de tortura e suas barrigas ficam com uma ferida aberta para que a bile possa ser extraída. A organização Animals Asia combate essa prática no continente asiático e estima que em torno de 10 mil ursos estejam enfrentando esse tipo de tortura. Tufi foi resgatado pela organização e levado para um santuário no Vietnã, onde foi examinado por um veterinário. A vesícula biliar dele estava tão ferida e danificada que precisou ser removida. Depois de passar pela recuperação, ele foi levado para uma casa nova, com uma grande piscina. E aqui um detalhe: em 9 anos, Tufi nunca tinha visto uma piscina. Na mesma hora em que chegou, ele estava tão animado e feliz que foi correndo para mergulhar na água. Pelo menos um lindo final, não é? Vamos ao outro. Um caso parecido que aconteceu com os leões, Tarzan e Tânia, que passaram 8 anos presos em uma gaiola extremamente pequena, com quase nada de espaço para que os dois pudessem se movimentar. Os leões foram resgatados de um circo pela organização Animal Defenders Incorporated. E por mais que os organizadores de circos tenham mais cuidados atualmente com os animais, ainda existem situações que nos deixam com o coração na mão. Tarzan e Tânia ficaram presos todos esses anos apenas para serem mostrados para os humanos nos shows de circo. A condição era tão ruim que o pessoal da organização percebeu que a leoa estava com um grave ferimento nos lábios, que teria sido feito quando ela tentou proteger Tarzan em uma briga contra um tigre. Nessa ocasião, inclusive, Tarzan acabou saindo com um ferimento no dente. O objetivo era deixar o casal de leões o mais saudável, antes de enviá-los para um santuário na África do Sul. Só que antes disso, eles foram soltos em uma área para que pudessem pisar na grama. Olha só, depois de quase 10 anos presos em jaulas. No momento em que abriram as portas, os animais ficaram até confusos sobre o que fazer antes de saírem para a liberdade. Bastaram algumas semanas de tratamento para a organização tomar a decisão de levá-los para o novo lar na África. A melhor forma de descrever o momento em que eles são soltos é com uma única palavra: emocionante. Só que resgates não são feitos apenas com animais em cativeiro. Não. Um animal também pode se meter em uma situação complicada na natureza e precisar de ajuda. E esse foi o caso de um filhote de girafa lá no Quênia, que ficou preso no rio Uazo-Nyiro. De acordo com as informações, ele estava encalhado há cerca de 4 horas, em uma parte onde a correnteza é bastante forte. Percebendo a situação da pobre girafa, pessoas de uma comunidade próxima se juntaram e foram ajudar o animal a sair da água.
Caso eles não tivessem tido sucesso, é provável que a girafa fosse levada pela correnteza e não sobrevivesse. Aqui no Brasil, também tem um caso do tipo, mas aconteceu com uma baleia, lá no litoral do Rio Grande do Norte, mais especificamente na Praia de Touros. Pescadores encontraram o animal logo de manhã, sem ferimentos aparentes. A reportagem do G1 apurou que, por causa do tamanho, a baleia era um filhote que, muito provavelmente, acabou se perdendo da mãe e foi levado pela água até encalhar na praia. Os pescadores precisaram empurrar a baleia 2 vezes até que ela conseguisse nadar para longe. Na primeira, o animal acabou sendo empurrado mais uma vez pela água e encalhou. Esse resgate aconteceu no final de julho de 2020, uma época em que as baleias costumam vir até a costa do Nordeste do Brasil, procurando águas mais quentes para se reproduzirem. Lá no norte da Bahia, no município de Centro-Sé, foi a vez de uma onça-pintada se livrar de maus bocados. O animal ficou 22 dias preso dentro de uma caverna da região e o resgate se tornou uma prioridade para as organizações que trabalham para impedir que a espécie entre em extinção na Caatinga. Por mais que ela seja encontrada em diversos biomas no Brasil, tanto na Caatinga quanto na Mata Atlântica, a espécie está ameaçada. Foram necessários 3 dias para fazer o resgate, que teve participação de bombeiros, biólogos, voluntários, um especialista em cavernas e até mesmo o uso de rapel. Os moradores da região disseram que a onça tinha levado uma ovelha para a caverna, mas acabou ficando presa em uma abertura que se formou no solo. Os moradores então fecharam a abertura para que a onça não desse prejuízo para os rebanhos de animais e nem ameaçasse a comunidade. Depois de resgatada, a onça recebeu o nome de Luísa e foi enviada para o Centro de Manejo de Fauna da Caatinga, antes de ser devolvida para a natureza com uma espécie de colar para monitoramento via satélite. E aquele resgate que eu te falei antes, lá no Canadá, também foi bastante emocionante. Um casal de pescadores estava a bordo de um barco a cerca de 6 quilômetros da região de Labrador. O dia estava normal, até que eles perceberam uma coisa incomum ao longe. Em um iceberg, bem em cima da estrutura do gelo, estava alguma criatura sentada. Como aquela região era repleta de focas, o casal logo deduziu que fosse um desses animais. Talvez um filhote que se perdeu. O problema era que o iceberg não estava com uma foca, mas sim com uma raposa do Ártico, um animal que não tinha condições de nadar para fora daquele lugar. Presa no iceberg, a raposa não estava apenas condenada a morrer de fome, mas também estava encharcada e as gaivotas já estavam voando pelo local, sabendo que logo elas teriam alguma coisa para comer. Claro que o casal não podia simplesmente deixar a pobre raposa lá sozinha. Então, eles trataram de manobrar o barco para o lado do iceberg. As primeiras tentativas de atrair a raposa não tiveram sucesso. Ela estava exausta e com medo de ser ferida. Foi preciso quebrar o gelo onde o animal estava para pegá-lo com uma espécie de rede e levá-lo a bordo. A raposa lutou para fugir, mas chegou num ponto que ela não conseguia mais se mexer. Assim que o animal entrou no barco, o casal começou as tentativas para que ela recuperasse as forças. Também não foi fácil no início. A raposa ficou escondida em um canto, só que ela estava fraca demais para fazer qualquer coisa do tipo. O casal explicou que provavelmente ela estava em cima do gelo procurando comida, quando uma parte se rompeu e a deixou presa. A raposa dormiu nas primeiras 5 horas de viagem e, quando acordou, estava um pouco nervosa. Sem comer nada até aquele momento, ela ficou apenas dentro de uma caixa, se acostumando com um novo ambiente. Um ambiente seguro e aconchegante. Só que ela chegou ao ponto de que a fome era maior que o medo e resolveu comer alguns biscoitos e salsichas. Ao voltar para a terra firme, o casal decidiu deixar o animal descansar um pouco mais no barco e então, depois de recobrar as forças, a raposa foi solta, longe da água,
e talvez perto de onde ela costuma viver. O casal foi embora, mas nunca se esqueceu do animal. Eles até decidiram passar de tempos em tempos pela região para ver se ela estava bem e levar alguns alimentos. E aqui eu me despeço. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!